pintura que se chama A Arte da Pintura e que é de ninguém mais, ninguém menos que o insuperável, maravilhoso Vermeer. Vamos falar sobre ela depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos fazer uma pequena análise de uma tela que se chama A Arte da Pintura e que é de um dos maiores mestres, Johannes Vermeer. Vamos falar sobre ela analisando alguns detalhes. Queria pedir, antes de continuarmos, que caso você não seja inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, deem o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Essa é realmente uma tela muito maravilhosa do Vermeer e vamos falar um pouquinho mais sobre ela agora. A questão da realidade é tão intensa que, à primeira vista, é fácil imaginar que esse quadro é uma imagem quase fotograficamente exata do ateliê de um pintor no século XVII. Das cortinas pesadas no primeiro plano ao mapa amassado na parede ao candelabro de bronze brilhando acima dele, cada cor e textura parece de verdade requintadamente banhadas na luz que entra por janelas que não podem ser vistas, mas que a gente entende que estão à esquerda. No entanto, esta não é uma simples cena de um pintor no trabalho, mas uma glorificação da arte da pintura propriamente dita. A principal indicação disso é a vestimenta do pintor. Não são roupas de trabalho, ninguém estaria de verdade assim no ateliê, mas um traje antigo e fantasioso, quase um figurino. A modelo está vestida como Clio, a musa da história, cujo trompete vai anunciar a fama do pintor. Ironicamente, a fama demorou para chegar para o próprio Vermeer. Sua produção foi muito pequena, apenas cerca de 35 quadros dele se conservaram, e como suas obras eram superficialmente semelhantes às de outros pintores holandeses de sua época, simplesmente se perderam no vasto fluxo de quadros de seus contemporâneos. Às vezes, suas pinturas eram admiradas, mas pensava-se que fossem de outros artistas. Foi só por volta de 1860 que seu trabalho começou a ser redescoberto. Isso ocorreu principalmente por causa do brilhante conhecimento artístico de um escritor francês, Théophile Thoré, que identificou cerca de 2/3 dos Vermeers conhecidos hoje. A arte da pintura, evidentemente, tinha um significado especial para Vermeer, que talvez o tenha criado como uma demonstração de suas próprias habilidades. O quadro ainda estava em suas mãos quando ele morreu e sua viúva tentou sem sucesso mantê-lo quando foi forçada por dívidas a vender as outras obras de arte de sua propriedade. Seu paradeiro é incerto ao longo do século XVIII, mas em 1813 foi comprado por um aristocrata austríaco, o conde Czernin. Sei lá, né? Tudo bem, vamos em frente. Na época, pensava-se que fosse de Pieter de Roock, um dos contemporâneos holandeses de Vermeer. A obra permaneceu entre os bens da família de Czernin, em Viena, até 1940, quando foi comprada por Adolf Hitler para sua coleção particular. Na época, reconhecido como uma das grandes... Ao ser comprada por Adolf Hitler, foi reconhecido como uma das obras-primas supremas de Vermeer. Após a guerra, a família Czernin alegou que o quadro tinha sido vendido sob coação e devia ser devolvido, mas em 1946 tornou-se propriedade do Estado austríaco e está até hoje em um museu em Viena, capital da Áustria. A figura do pintor foi muitas vezes descrita como um autorretrato. Não há como se afirmar isso de fato, já que a visão de costas revela muito pouco sobre o seu aspecto e ainda existem, de qualquer maneira, retratos inegavelmente autênticos de Vermeer para que possamos fazer uma comparação. No entanto, a figura talvez reflita os próprios métodos de trabalho de Vermeer. Sentado e não em pé, com um cavalete e um tento, que era uma vara de ponta almofadada em que o artista podia apoiar a mão do pincel ao pintar textos detalhados. Vários objetos que a moça ali da figura usam e que ela segura a identificam como Clio, a musa deusa de inspiração criativa da história. A coroa de folhas de louro simboliza a glória, o trompete representa a fama e o livro indica o registro histórico. Esses elementos correspondem à descrição de Clio no livro Iconologia, de Cesare Ripa, um guia de figuras alegóricas muito usado por artistas no século XVII. A tradução holandesa do livro surgiu em 1644 e Vermeer, possível e presumivelmente, possuía um exemplar. O mapa na parede corresponde a um que foi publicado em 1636. Talvez ele faça uma alusão patriótica à história da terra de Vermeer, a República Holandesa, que aparece à direita no vinco central. Os Países Baixos espanhóis, mais ou menos equivalentes à área da Bélgica atual, estão à esquerda. A República Holandesa conquistou em 1609 a liberdade da Espanha, que só reconheceu formalmente em 1648. Os territórios do sul permaneceram sob domínio espanhol durante todo o século XVII.
Há uma máscara de gesso na mesa em frente à mulher que posa como Clio. Embora possa ser interpretada apenas como acessório do ateliê, a máscara pode ter vários significados e associações em arte. Nesse contexto, é quase certo que simbolize a imitação. A iconologia de Cesare Ripa menciona a máscara como um dos atributos da personificação da pintura. E aqui a gente vê um piso xadrez que é muito comum em várias obras do Vermeer. É provável que ele tivesse um piso desse em sua própria casa e usasse como modelo. O padrão forte ajuda a criar uma sensação de profundidade. Cerca de 10 pinturas de Vermeer têm marcas de alfinete, em geral visíveis apenas em raio-x, no ponto de fuga da perspectiva, indicando que Vermeer esticava um fio ao longo da tela a partir desse ponto para criar o desenho do piso com precisão. Os artistas holandeses muitas vezes colocavam pesadas cortinas parcialmente recolhidas na lateral de suas pinturas. Vermeer usou o recurso em várias de suas outras telas. Elas ajudavam a criar um clima de intimidade, sugerindo que foram puxadas para permitir assim que a gente desse uma espiada em um mundo particular. Essas cortinas também permitiam aos pintores exibir sua técnica e perícia em representar tecidos complexos. Ninguém foi melhor nisso que Vermeer, que transmite de modo convincente o peso e a rugosidade do tecido. Não se conhecem desenhos de Vermeer e é provável que, como o pintor que ele retrata aqui, ele desenhasse direto na tela em vez de fazer rascunhos sobre papel. É quase certo que ele fizesse uso da câmera escura, um dispositivo que funciona com o mesmo princípio da câmera fotográfica, mas que projeta a imagem a ser registrada sobre uma superfície de desenho ou pintura. Várias características de seus quadros, como o brilho ligeiramente fora de foco do candelabro abaixo, no candelabro, reproduzem os efeitos das lentes relativamente pouco sofisticadas utilizadas na câmara escura. Embora isso ajude a explicar alguns aspectos da obra de Vermeer, a beleza cintilante da pincelada e o delicado equilíbrio da composição dependem da sensibilidade e habilidade, e não de artifícios mecânicos. Eu tenho toda uma playlist sobre Vermeer, vou deixar aqui linkada. Tem uma análise da sua obra mais famosa, A Moça do Brinco de Pérola. Se vocês têm outras obras dele que vocês gostariam que fosse analisado especificamente aqui, ou de outros autores, deixem aqui nos comentários. Mais uma vez, peço que deem o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, que se inscrevam no canal, caso não sejam ainda inscritos, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!